Enquanto nos dizem para esperar, nós criamos. Enquanto tentam nos reduzir, nós multiplicamos. Toda mulher carrega uma fala, mas nem toda fala encontra espaço. Todas as falas nascem como território de escuta, troca e construção coletiva. Um espaço onde mulheres da arte e da cultura compartilham processos, desafios, quedas e conquistas. Aqui, criar é trabalho, criar é autonomia, criar é transformação. Porque quando uma mulher fala, ela move. Quando muitas falam, elas mudam o mundo. Em um mundo que ainda aprende a reconhecer o valor do trabalho das mulheres, criar pode ser um ato de coragem. Mas viver da própria criação é um gesto ainda mais radical. Ser artista muitas vezes significa negociar o tempo, o dinheiro, o reconhecimento e, ao mesmo tempo, proteger aquilo que é mais íntimo, o próprio processo. Quando falamos de mulheres na arte e na cultura, não falamos só de talento. Falamos de sobrevivência. Falamos de bastidores invisíveis de reinvenção constante, de aprender a cobrar, de desaprender o que nos ensinaram sobre o merecimento. Este é o primeiro episódio de uma temporada que nasce para amplificar vozes femininas e refletir sobre o futuro que estamos construindo. Eu sou Clara Paixão, atriz, professora de teatro e pesquisadora em arte da cena. E hoje eu conduzo o episódio O Valor do que Você Cria, Trabalho, Ritmo e Renda na Vida de um Artista, do vídeo podcast Todas as Falas, com duas mulheres incríveis que transformam criação em linguagem, sustento e em mundo. E hoje eu estou aqui com duas grandes artistas que transformam seu processo em potência. Obrigada, meninas, por estarem aqui. Obrigada a você. Prazer, muito feliz de estar aqui. Também. Eu vou começar aqui apresentando a Juliana, da Andréa Júpiter. Isso. A Ju, ela trabalha com colagem, mas talvez o que ela realmente faça seja reorganizar o mundo, né, Ju? Recorta imagem, desloca sentidos, cria novas narrativas a partir do que já existia. Ela criou o curso Corta e Cola, certo? Sim. Que já reuniu mais de 200 mulheres, escreve a newsletter Fluxo Criativo e facilita oficinas desde 2018. Mas o que mais ela ensina com sua técnica é escutar. E acredita que criar é um gesto de transformação pessoal e coletiva. Ju, que bom que você está aqui com a gente. Obrigada. Nossa, que linda a apresentação. Obrigada. Nada. E aqui a gente tem a Dani Barbosa, que começou na música, passou pelo jornalismo, descobriu que sabia desenhar com 30 anos e só começou a trabalhar como ilustradora aos 35. Isso. Nina e o Passarinho nasceram no meio do luto, como travessia após a morte da mãe. Hoje, além de ilustrar, ela tem um ateliê de papelaria voltado para escrita terapêutica, além de transformar a arte em ferramenta de cuidado e autoconhecimento. Dani, que bom que você está aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Eu que agradeço. É muito bom ter vocês aqui. E para começar, a gente já tem uma pergunta de abertura para a gente já começar a trocar e fazer essa partilha, que é o seguinte. O ritmo de criação que vocês têm hoje, ele é mais honesto com vocês? Ou, na verdade, ainda existe uma tentativa de acompanhar o ritmo que o mercado impõe? Quem quer começar? Essa pergunta é uma pergunta complexa, né? Porque, assim, eu não sei no caso da Ju, mas no meu caso, por exemplo, eu que faço tirinhas e ilustrações, né? Num mercado de trabalho mais antigo, quem me pagaria por isso seriam jornais e revistas, né? E hoje em dia não funciona muito assim. Hoje em dia, embora a rede social tenha desverticalizado esse processo de quem paga o artista, ou seja, a gente vira realmente um profissional bem autônomo, né? Então, eu não tenho mais esse jornal, essa revista que me paga por isso, mas também tenho essa liberdade, né, de criar a partir do meu próprio tempo o que é bom e o que é ruim. Liberdade ou
O que é bom. É meio complicado, né? Então, assim, acredito que é claro que, assim, devem existir veículos que comprem, né, esse tipo de conteúdo, de tirinhas, de ilustrações, mas é que isso não é mais a regra, assim, antigamente que era, né, a gente lia tirinha onde? No jornal. Era o comum, né, e hoje em dia acho que a gente perdeu um pouco isso, porque ficou tudo muito nas redes sociais, então, o meu ritmo de trabalho, ele é um misto. Eu preciso também. Eu posso te dizer que muitas das tirinhas que eu criei e muitas das ilustrações que eu criei, que as pessoas gostaram muito, foi sob pressão de ter que criar alguma coisa. Entende? Então, isso, será que é ruim isso? Não acho que seja só ruim. Então, essa pressão. Eu tenho dificuldade de lidar um pouco com pressão e criatividade. Parece que elas brigam, ao mesmo Sim. tempo dá uma Pode otimizar, impulsionar. pode impulsionar, Isso. mas normalmente é porque o meu estado de criação é meio. Sempre falo que é nos momentos mais Caóticos, né? caóticos, mais estranhos, assim. Às vezes eu tô na porque... rua, às vezes. É tanto que eu venho aprendendo a prática de anotar, de gravar, porque são Sim. insights em horários mais. E Sim. realmente, assim, entender como esse mercado cobra da gente e como a gente dialoga também com esse processo de criação, né? Sim. Como é que dialoga essas duas coisas para mim, É. tipo, ter essa pressão do mercado? Como é para você, Ju? Então, eu ia falar, bom, já pegando um pouco o gancho nessa questão de liberdade de tempo, assim, Sim. é complicado. Liberdade no processo criativo é uma coisa que todo artista deseja, né? Tipo, eu quero ser livre, quero criar o que eu quiser, não Mas quero ninguém parece me que- encher no saco, Mas não quero... parece o que menos tem, né? Então, e também, assim, dando oficinas já há muito tempo, sempre que eu deixo as pessoas livres para criar, elas não sabem o que criar. Elas Nossa. travam. E aí eu sempre tenho que dar um direcionamento. Sempre, tipo, vou dar um tema, sempre dá uma travada. E aí eu fico, mas vocês não querem ser livres para criar? Mas você não sabe nem o que você quer criar, né? Então, também, assim, é por isso que eu acho meio complicado. Quando a gente fala de liberdade, eu acho que tem essa E como é que essa funciona essa coisa. cobrança do mercado para Mas você? eu acho que, então, tem isso. Eu acho que hoje em dia, estou tentando equilibrar esse ritmo de tentar criar de uma forma mais livre, mas eu sei que tem algumas coisas que eu preciso ter uma certa estratégia e criar com uma intenção, já pensando em algo específico, mas eu tento fazer com que isso não se torne muito rígido a ponto de me bloquear criativamente, porque eu acho que pode chegar nesse lugar, né? Então, tentando buscar o equilíbrio nesse sentido. Eu estou no processo, né, de pesquisa, do mestrado, assim, e pelo menos, e eu estou pesquisando arte, né, teatro e tal. E é um desafio muito grande para mim, porque tem a cobrança do tempo, né, da entrega da pesquisa, do material, mas também tem um insight que às vezes não vem. E que teve um momento na minha pesquisa, por exemplo, que eu não via nada, bloqueou a mente, eu não conseguia criar, eu não conseguia. E para mim, escrever é um ato de criação, né? Estou falando do meu processo, eu estou falando da minha arte, assim. E foi um desafio muito grande, eu fiquei em choque, eu fiquei assim, meu Deus, e agora? O que é que eu faço, né? Como é que eu entrego isso e ter uma cobrança? Algo que eu tive que fazer foi parar mesmo, respeitar a pausa. Eu não sei se vocês têm esse Sim. processo de entender quando a criação está dizendo respira um pouco, pausa. Você Dani, que tem o yoga também como algo parte da sua vida, Sim. que eu acredito que ajuda muito dentro desse processo, Ajuda né? muito. De você entender o corpo, né? Entender como é que funciona esse corpo dentro desse processo criativo, a escuta do corpo, porque está sendo um exercício muito grande para mim, de Sim. escutar o meu corpo. Eu até tenho uma ilustração recente que diz isso, o corpo sabe. Então, eu acho que o nosso corpo sabe a hora de parar, ele dá sinais de que tá demais, né? Então, assim, o meu processo criativo muitas vezes é caótico, assim, não vou dizer que é uma coisa, sabe, vendo passarinhos e... Não, às vezes eu crio internamente, não é tranquilo, sabe? Mas a parte boa de ser autônoma é essa, assim. É claro que os boletos vão chegando. A gente se planeja para que, no momento de muita estafa, de muito cansaço, eu possa realmente ir à praia no meio do dia, ou eu possa estar na academia, ou praticando yoga, porque o yoga, para mim,
tá num lugar de prática física, mas também num lugar de presença, assim, né? De um estilo de vida, assim. Então, você falou, você é muito calma. Não, eu sou o contrário, eu não sou calma. É o tom da Mas voz. é só o seu tom de voz, Eu não sou calma, eu sou realmente bem ansiosa internamente, né? Então, eu preciso disso, senão não funciona, né? E também, a minha criação fala muito sobre emoções, assim, eu tô sempre falando sobre isso. Então, se eu tô muito... muito atarefada, me sentindo muito pressionada também, eu perco o contato com isso. E aí eu perco a minha fonte, a minha matéria-prima, que é pensar sobre o que eu tô sentindo. É isso, então. Sim, e eu acho também que isso da pausa Pausa também é uma forma de movimento O silêncio Sim. também no processo é um criativo. barulho, né? É. Então também eu falo que tem assim o ciclo do artista. Eu gosto de falar disso, que é o inspirar, momento que você puxa o ar para dentro, mas também você se inspira com referências, com coisas internas. Aí você pira, né? Você dá uma pirada também. Depois você cria e depois você expira, né? Então você solta, você põe no mundo. Então tem esse ciclo assim. E eu acho que quando o artista ele não passa por esse ciclo ou ele tipo corta não chega no final, então assim, ele inspirou, ele teve uma ideia, ficou ali obcecado, preciso criar, preciso fazer, mas se ele não põe isso no mundo, se ele não mostra, é como se tivesse uma falta, alguma coisa faltando, sabe? Então, só que nesse ciclo, eu acho que tem esse momento também de você pausar. Sim. Eu acho que a piração é o momento também de você, calma, deixa eu pegar todas essas ideias, referências, porque se você não organiza isso de alguma forma, você não sabe exatamente o que você vai criar, né? Você pode ficar bloqueado. Acho que daí vem também muito bloqueio criativo, desse excesso de muita... informação. De informação, que naturalmente a gente recebe O tempo full todo. time. O tempo inteiro. Então, às vezes, o que você precisa não é buscar também mais referência externa. Sim. É interna, né? Não, eu tive que fazer olhar pra isso na dentro. minha pesquisa mesmo, assim, né? Porque foi um mergulho dentro da minha trajetória artística. E aí teve uma hora que eu lendo, e eu falei isso na terapia, que quanto mais eu recebia informação, mais eu criava. Era um negócio que às vezes era desconfortável mesmo, porque Sim. eu criava o tempo inteiro. E eu tive que parar de receber estímulo, porque eu já tinha muita coisa, eu precisava parar, respirar e organizar a mente, assim. Eu acho que a colagem também me ensina muito isso. Eu gosto de falar, assim, dessa parte mais simbólica da técnica, porque na colagem você vai pegar uma imagem que já existe, certo? Aí você vai recortar, a partir do recorte você escolhe, né? Você seleciona. E aí sempre vai ficar uma bagunça de vários recortes na mesa, aquele caos. Para você criar a arte final, a sua colagem, a sua arte final, você precisa escolher esses recortes e criar as composições. Então, assim, sempre vai ter o caos, mas depois você vai organizar esse caos para ter uma composição final. Eu acho que todo artista no seu processo, seja no teatro, né, na escrita, na dança, no que for, eu acho que vai ter um processo similar nesse sentido, né, de ter uma coisa assim caótica e depois, ok, vamos organizar o caos. E o desejo é que esse mercado de trabalho entenda nosso processo também, né? É, consiga dialogar, então, comece a entender essa sensibilidade, né? Essa subjetividade que a gente carrega, que é um outro tempo, que é um outro jeito, né? Que tudo bem, não é que não tem que ter organização, pressão, entrega, não é sobre isso, mas é a forma que isso acontece, né? O tipo de, vou usar essa palavra, cobrança, que esse mercado impõe, porque é isso, a gente precisa pagar os boletos, mas que diálogo a gente pode construir, né? Entre o que é o nosso fazer e essa demanda, né, do mercado, né, que a gente tem que fazer essa entrega. Sim, eu acho que é você entender isso, o seu ritmo, o seu tempo, o tempo do outro, como que eu consigo equilibrar? Sim, não ficar louca no processo, né? Eu também penso que a gente tentar, assim, eu pessoalmente, né, eu tento não lutar contra o que é posto, assim, eu tento contornar. Sabe? Como a água. Já ia falar. Como a água que vai encontrando caminhos. Então, assim, eventualmente, a gente sente que é um pouco cruel o mercado, o ritmo de trabalho. E eu acho que isso não só para a profissão de artista, eu acho que, no geral, tá todo mundo pressionado, né? Então, eu gosto muito de pensar no artista como uma pessoa que está trabalhando igual as outras, sabe? E para eu...
para que eu consiga não me drenar mais ainda, eu penso, como eu posso contornar isso, né? Então, é isso, são esses momentos de pausa, quando eu posso... Às vezes a gente tem a sensação de que se sentir culpada, de no meio da semana sair para ir na praia. Super. Ou aí eu falo, não, pra quê? Eu tenho esse tempo, né? É o ônus e o bônus, assim. Eu não tenho a segurança, a estabilidade, né, de um salário na minha conta todo mês, mas então que isso retorna de alguma forma, que é, por exemplo, eu poder realmente fazer isso para me dar esse tempo para respirar, é contornar mesmo o que está posto, eu acho. Não sei. Sim. Perfeito. É isso. Dá assunto, né? A gente podia ficar aqui só com esse assunto, só com essa pergunta. Eu vou me segurar, porque senão eu fico falando até amanhã. Então. Somos três? Então, somos que três falam. que falam bastante. Né? Bom, Ju, então eu vou perguntar para você agora, tá? É o seguinte, a colagem, por natureza, é um trabalho de recorte e reconstrução. O que você precisou recortar da sua própria trajetória para que sua criação pudesse existir de verdade? Nossa, profunda. Então, porque para mim tem isso, a colagem, ela de alguma forma já estava na minha vida há muito tempo, desde que eu era criança, e muita gente chega para mim e fala, nossa, eu já fiz colagem. Quando eu era criança, eu fazia colagem. Então, tem essa ligação, assim, da colagem com... Porque é uma técnica muito acessível, muito democrática, então, muito fácil de fazer. Ela não exige nossa, preciso saber desenhar, preciso fazer um curso XYZ, tipo... É libertador nesse sentido de você falar, ok, vou pegar umas revistas, vou recortar e vou pirar e vou... Eu acho que ter essa coragem, sabe, de fazer isso. Então, não sei, assim, o que eu tive que recortar exatamente... Eu acho que da talvez... sua própria trajetória para que sua criação pudesse, de fato, existir. Que esse recortar pode ser tanto tirar quanto... Transformar, porque para mim recorte é transformação. Eu acho que eu tive que transformar muito no processo de me acreditar que eu poderia viver disso, fazer isso. Porque antes era realmente só um hobby e eu tinha outras pretensões. Sempre tive a pretensão de trabalhar com arte, mas não exatamente com artes visuais. Eu estava num outro caminho, sabe? Aí as coisas foram acontecendo. Então eu tive que fazer alguns recortes, assim, também de fazer algumas escolhas nesse sentido. Eu acho que eu coloco o recorte nesse lugar, assim, de renunciar algumas coisas para seguir o caminho que eu achava que fazia sentido. O caminho do seu coração, né? Também. E uma das renúncias é essa, né? De você ter uma estabilidade, de você... Então, são algumas renúncias que a gente vai recortando para seguir nesse caminho. E confiar, né? Nossa. Confiar, trabalhar, mas também confiar de, tipo, tá, tô no caminho que eu acho que vai fazer sentido para mim. E hoje eu sou muito grata de ter feito esse recorte, sabe? Então, é isso. Eu tava stalkeando você. Stalkeei as duas, tá? Mas aí, quando eu fiquei olhando alguns vídeos, né, que você postou e algumas imagens, nossa, eu fiz uma viagem no tempo. Fui lá pra minha criança, assim, sabe? Eu amo. Na minha infância. Porque era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, era recortar. Olha... Eu gostava muito de recortar. E aí teve uma fase, né, no momento adulto, assim, que eu, enfim, queria ter minha casa. E aí eu tinha uma revista Casa Jardim, aquela revista, enfim. E aí eu recortava o que eu queria, como eu queria cada eu fazia parte. Primórdios do Pinterest. Eu nem sabia, nem pensei nisso. Como eu queria cada parte de minha casa. É um scrapbook, né? Esse nome difícil aí. Então, como eu queria cada parte da minha casa. Então, assim, eu tenho esse caderninho. Depois a gente abandona. Jura? É isso, depois abandonei. Aí, vendo o seu Instagram, tal, olhando, eu falei... Gente, vou resgatar isso, assim, tipo... Porque a gente já tá nas redes sociais, aí vai lá, faz um grupo no WhatsApp, pega as imagens e coloca lá. Mas o ato de cortar é muito terapêutico, que você vê as formas, né? E eu via como você pega uma imagem, vai montando e vai... Aí pega um trecho de uma frase de um jornal ou de uma revista e cola. E vai fazendo esse mapa, essa cartografia imagética, né? Então, assim, eu fiquei assim, nossa... Reativou essa criança. A colagem é uma técnica que ela resgata a memória, literalmente. Porque você usa... Eu, pelo menos, uso muito imagem antiga. Ou imagens que já estão aí liberadas para uso comercial. Então, são imagens, assim, antigonas. Pego revista de sebo. Então,
só de eu ir no sebo já tem muita história ali, né? A história da revista, a história de quem fez aquela revista, a história de quem tá na revista, a história de quem deixou essa revista no sebo. Muita. Olha quanta coisa É. você vai resgatando, né? Quando você pega essa imagem, assim. E aí, depois você recortar a partir do seu olhar ali naquele momento, é bem Não, terapêutico, eu bem... lembrei que eu tinha um caderno que eu montei a sala, montei como eu queria a cozinha, como eu queria o quarto. Ai, que legal. É Recortando, muito. assim. E o recorte tem esse. Ai, não sei. Bom, sou suspeita para falar, mas eu acho que o recorte ele tem a tesoura, né? Um símbolo muito forte. Acho que até meio ancestral, assim, falando de cortar cabelo, e ritual, e corte, não sei o quê. Então, assim, esse ato de você pegar e recortar uma imagem, recortar um livro, Sim. que para muita gente, nossa, esse livro é sagrado, eu não posso recortar, como assim? Exato. E aí você vai lá e recorta, é bem libertador, assim. Eu recomendo. Acho que todo mundo tinha que pegar um livro, uma revista, uma foto, sabe? Quando você... hoje em dia não tem muito isso, né? Mas quando você termina com alguém, pá, rasga a foto. E aí você pega, faz uma colagem com aquilo. Ressignifica também aquela sim. foto, É um né? ato total, assim, de ressignificar. É. Muito Muito legal. legal. Eu acho que eu vou reativar Sim, sim. esse meu hábito, assim, que a gente vai deixando de lado com essa vida adulta, né? Sim. Fazer também E esse às vezes você nem recorte da imagina, trajetória. mas às vezes você resgatando isso, você vai usando isso para outras coisas, né? Então, por exemplo, você dá aula de teatro, às vezes você pode usar alguma coisa da colagem. É isso que é legal, a colagem ela é múltipla, então Não, assim, você sim. consegue usar de várias formas para vários lugares. É Então, isso, a minha mente criadora, nunca se sabe onde ela vai te levar. tô aqui escutando você, aí os insights vêm na cabeça, assim, ó, É. gritando assim na cabeça os insights. Bom, agora eu vou para você, Dani. Eu gostaria de saber o seguinte: Nina e o passarinho, ele surge no momento de luto. O que acontece nos bastidores de sua criação quando ninguém está olhando? Eu tenho essa curiosidade É. também. É um segredinho nosso, né? E como esses bastidores moldam quem você se torna como artista. É. Então, acho que a gente falou um pouquinho disso, né? Quando eu tô criando, às vezes é um pouco tenso internamente, até eu conseguir ver aquela coisa pronta, né? Até eu conseguir transformar a minha ideia numa coisa que virou algo, né? Então é meio tenso. Mas também, assim, nos bastidores, assim, o meu trabalho como autora de tirinha, ou você pode perceber que o meu trabalho tem sempre algo escrito junto, ou seja, Sim, eu vi. não é só a ilustração. Quase nunca é só a ilustração. Geralmente tem alguma frase, Uma alguma frase. coisa. Então, o meu trabalho, ele acontece o tempo todo na minha vida, assim. Talvez não exista bastidores. Porque eu estou o tempo todo... toda a minha vida é uma matéria-prima para o que eu estou criando. Então, realmente, às vezes é muito doido de pensar isso, que, assim, que a gente, como artista, a gente não para de trabalhar nunca. Né? Nesse sentido de assim, agora eu vou sentar para trabalhar. Uhum. Não tem isso, sabe? Eu sinto isso, assim, que eu tô o tempo todo produzindo material. E pode ser realmente, você falou, pode ser no carro, pode ser fazendo uma coisa aleatória, pode ser, sabe, em situações aleatórias. Então, eu acho que isso é importante, que as pessoas saibam que... e uma coisa também que é importante é que o meu trabalho é muito simples. Eu busco muito isso, assim, uma simplicidade, assim. Eu gosto... Quanto mais simples, melhor para mim. Quando eu faço alguma coisa que ficou muito complexa, eu costumo não gostar e eu vejo que as pessoas também não... Eu acho que é um pouco isso, assim. Então, eu tento, ao máximo, me humanizar, assim, sabe? Sair do lugar de uma coisa muito genial. Eu não busco isso. Sabe o que eu fiquei curiosa? Porque a gente, Nina e o passarinho nasce desse processo do luto, né? Sim. Teve um grito aí, Teve um colo. um colo. Porque, assim, eu comecei a desenhar, eu descobri, assim, eu sempre amei desenho. Sempre amei, Então sempre você amei. já tinha esse hábito de... Não. Não. Eu nunca Porque- fui a criança da escola que desenhava. Nossa. Não, nunca fui. Eu nunca desenhei. Você não achava que você iria pra arte? Não, eu sempre Tinha fui outra? ligada à arte. Eu comecei a Ah, estudar tá. instrumentos. Eu cantei uma época. Olha. Conheci meu marido, inclusive, ele era da minha banda. Eu
Então, foi uma coisa assim, a música foi muito presente, foi a primeira expressão de arte com a qual eu tive contato. Uhum. E depois a vida adulta chegou, eu fui fazer faculdade, passei para a universidade, né, fiz comunicação social, jornalismo e fui trabalhar. Aí me casei e eu engravidei, né, resolvi ter uma filha e quando eu estava grávida que eu senti que eu queria desenhar. Mas, assim, foi uma coisa muito rudimentar, assim, sabe? Não tinha uma linguagem. Porque eu nunca tinha feito aquilo, eu nunca estudei desenho, assim. Nunca tive aula de técnica. Uhum. Já, depois até comprei uns cursos na internet, fiz, mas pra mim é difícil a coisa da técnica. Porque me aprisiona um pouco. Mas é importante, eu sei que é importante. E quando eu comecei a desenhar e tal. E quando a minha mãe adoeceu, eu já estava desenhando mais. Aquilo já tinha tomado mais conta de mim, assim, aquilo estava sendo muito importante para mim. E aí, uma vez, ela estava já doente, assim, já estava bem debilitada, e ela chegou para mim e eu mostrava os desenhos para ela. Eu tinha acabado de ilustrar o meu primeiro livro, o livro de uma autora independente lá de Niterói, uma professora. E eu mostrei para ela e aí mostrava os meus desenhos, e ela falou assim para mim, na cama, né? Você precisa fazer alguma coisa com esses desenhos que você faz. Você precisa transformar isso em alguma coisa, assim. E a voz da mãe, né? Tem uma força, assim. Nossa. E ela, né? Ela estava passando por aquele processo que a gente já sabia que ia culminar, né, na passagem dela. E aquilo foi muito forte pra mim, assim. E, ao mesmo tempo, foi uma autorização. Eu sei que eu já velha, já mãe, já casada, né? Aquilo foi importante ouvir aquilo, sabe? De, olha, você precisa fazer alguma coisa. É quase que como assim, pode fazer alguma coisa com isso. Vai lá e autoriza. faça. Caramba. E foi aí que eu comecei que eu dei nome ao... Aí depois que ela faleceu, aí virou o personagem, ganhou um contorno mais definido, ganhou uma personalidade maior, E isso te ajudou no processo do luto, essas... Foi fundamental, porque eu não sei você, a gente e você como artista, assim, a gente costuma sentir demais, né? Sim. Intensidade a nível... É com a gente, né? Oh. Intensidade é com a gente mesmo, né? E eu, como um recurso para lidar com essas emoções muito difíceis, eu fantasio. E a arte, né? Então, assim, eu fantasio mesmo. E eu sei disso. Que é até uma maneira de me distanciar daquilo para não sofrer tanto, Sim. né? E dar significado àquilo, né? Então, na verdade, foi uma estratégia de sobrevivência. Foi uma estratégia de sobrevivência. É terapêutico também, né? Totalmente. Eu também, assim, quando eu tô meio mal, eu vou escrever ou eu vou recortar, mas acho que a escrita pra mim é até mais forte. Foi aí que nasceu também a minha newsletter do Fluxo Criativo, porque eu sempre gostei muito de escrever. Falei, eu vou começar a jogar isso no mundo também, né? Mas assim, sem muita pretensão. Sim. O próprio Instagram também, eu comecei, na verdade, colocando texto. E aí eu precisava ilustrar esses textos, então eu usava colagem. Sim. Tipo, eu preciso de alguma capa, alguma coisa que fique legal aqui, então vou começar a usar as colagens para isso, meio que nasceu nesse É lugar. semelhante com o meu trabalho também, porque você também passa sempre alguma mensagem escrita. De alguma forma Sim. sempre tem alguma coisa escrita. Então, eu acho que juntar essas duas coisas E foi o Instagram importante de pra mim. vocês é lindo demais. Eu fui olhando e falei, eu quero caderno, eu quero fazer o curso de colagem, eu quero me alimentar de todas as formas, Sim, assim, sim. sabe? Só de olhar, assim, a gente já se alimenta. Imagine fazendo essa imersão, né, dentro do trabalho de vocês, assim. Eu achei lindo, parabéns, assim. Ai, obrigada. Bem feliz. Obrigada. Eu já vou aproveitar e fazer uma pergunta inquietante, vamos dizer, eu acho, assim. Pensar que todo processo, toda etapa, né? A gente tem quedas, tem momentos difíceis, desafiadores, né? E gostaria de saber se teve algum momento que foram curvas decisivas de aprendizado dentro desse processo de queda, assim. Aquela situação que parece que a gente não vai ressurgir, né? Que a gente vai ter aquela queda e não consigo sair deste lugar. Ou nunca teve também. Pode ser que nunca teve também, Eu né? tenho todo mês.
Eu também duvido, acho que eu duvido bastante de mim em alguns momentos, acho que essa é a queda, assim, acho que eu sou minha pior Sim, inimiga, o que é meio ruim, porque quando você é autônoma, Sim, você depende só de você e da sua E nesse da sua momento de queda, confiança. porque para mim também é assim, no momento que eu tô lá, que eu chamo de limbo, mais difícil. Recentemente tive uma situação assim, aí nossa, parece que peraí. E aí, depois do processo, né, vem um aprendizado e fica Ressurge. tudo muito lúcido, muito limpo, assim, muito evidente do que você tira de crescimento da situação Uhum. e o que você precisa transformar, que você, né, precisa, o passo à frente que você precisa dar, assim, diante daquela queda. Aí eu acho que assim, qualquer queda, você tem que mergulhar e lá no fundo, eu pelo menos sou assim, eu vou lá no fundo, no fundo, no Eu não fundo, gosto, não. e vou ouvir música triste, vou chorar, Nossa. e vou, sabe, aquela coisa de, tá, eu vou chorar tudo que eu tenho que chorar aqui, vou ficar nesse fico lugar irritada. por um tempo, Sim. sem tentar entender, porque eu não vou entender nada mesmo, que não vai fazer, tem muita coisa que às vezes não vai fazer sentido. Aí eu dou o tempo para as coisas irem, né, se mostrando. Tipo, por que que eu senti isso? Já teve várias vezes que eu senti vontade de chorar sem entender o porquê. sim. Às vezes é só TPM também, mas assim, Ela eu ajuda, né? Ela também ajuda. tem um Só motivo, não, né? isso. Também tem um motivo. Por quê? Eu acho que a gente, enquanto mulher, né, vive essa coisa do ciclo de uma maneira muito intensa. Eu me observo assim. Uhum. Assim, o meu mês, ele realmente é cheio de Cíclico, nuances. total, né? Então, assim, essa coisa de quedas, né? Eu acho que eu vivo isso o tempo todo. Só eu tô sempre reavaliando, às vezes insatisfeita. Às vezes a autoestima fica muito ruim. Né? Fica mesmo. Fica. Eu não gosto de ficar nesse mergulhar, nessa sofrência, esse Então, desespero. É um negócio que me irrita bastante. é, Concordo, é mas assim, porque eu confesso que depois do processo eu falo, não é que foi bom? Então, mas não, tem gente que cada um tem uma forma, né, de sentir, assim, isso. Mas eu gosto de ir no fundo, porque eu acho que tem alguma coisa ali também que eu posso buscar, e Sim, aí eu volto pra superfície depois, sim. transformando isso. É meio esse processo, só que, enfim, na hora que tá acontecendo é sempre mais difícil, né? Então, mas eu acho que a gente pode usar isso também pra arte em si. Acho que sempre Acho que você isso acaba alimenta, né? sempre não romantizando, assim, só deixando Sim, claro. Não viver no vou fundo do Não dizer assim, poço. vamos sofrer para criar. então, Sim. porque é Não muito sobre comum, isso, né? tipo, quem trabalha com arte romantizar muito, sofrer pra Sim, conseguir criar uma coisa, nossa, super, principalmente sim, música, né? sim. Enfim, quem escreve também, acho que tem fica romantizando a tristeza, não tô romantizando a tristeza. Porém, Sim, também me alimento muito dela, faz parte. sim, acho que a tristeza é importante também, É, né? Ela é é. importante. Você falou até uma palavra importante que já puxa para o nosso próximo bloco, que é a palavra romantização. Hum. Existe uma romantização da arte, né? De ignorar boletos, prazos, contratos. E para muitas mulheres, cobrar ainda é um processo difícil. Dar valor ao seu trabalho, né? Saber quanto vale aquilo que você coloca a sua energia, a sua acessibilidade, a sua entrega. Eu vim aprender, porque eu sou de Salvador, né? Mas eu estou morando em São Paulo. E eu vim entender o meu valor aqui em São Paulo. Acho que a própria cidade já... Nossa, São Paulo A Eu própria... também não sou daqui, né? Eu vim morar aqui, então acho que tem isso. A própria cidade falou assim, ou você faz ou você faz. Não é porque senão ela te engole, senão você não vai fazer sentido vir para cá, porque eu acho que é um lugar que você tem que ter objetivo. Mas eu sempre tive muita dificuldade em saber o meu valor. Saber quanto é a sua diária, quanto é que você cobra. E pensando dentro dessa minha, né, na minha trajetória como atriz, né, sempre foi, não, quanto é que você tem? Sabe? Quanto é que você pode me dar? Né? Não, claro que é tudo muito relativo, a gente tem que saber. Hoje eu entendo, né? Eu tenho que saber qual é o projeto, qual é a proposta. Vários valores Contexto, né? incutidos ali, contexto. Às vezes um escambo, né? Uma troca interessante, né? A gente tem que avaliar tudo isso. Eu aprendi isso muito pouco tempo. Eu tenho 26 anos de trajetória. Então, assim, né? Como é difícil a gente dar valor ao nosso trabalho. Eu participei de um processo de consultoria, né, com a Adriana Barbosa, que é da Feira Preta,
E ela falou assim que a importância de você saber o valor do seu produto, o valor do seu serviço. E não deixar que o outro diminua o seu serviço, de pichinchar, tipo, e faz por menos. Porque só você sabe o que você empregou, né? De dedicação, de entrega, para que aquele trabalho nascesse. Enfim, então, para vocês, como é que, né, funciona esse processo, assim? Em que momento vocês perceberam que cobrar pelo trabalho artístico não era ousadia, mas sim uma sobrevivência? E sim uma valorização também, né, do trabalho de vocês. Sim, que é você dar e receber, né? Porque senão Troca. você vai ficar sugada, você Sim. e não vai sustentar. Não se sustenta, né? Literalmente em Sim. todos os sentidos, tanto financeiro, físico, mas mental, emocional. Se você Sim. não recebe o que vale, Sim. não só você não consegue pagar suas contas, então isso não se sustenta, mas também você não consegue ter ali uma projeção para o futuro mesmo, né? De você poder investir em materiais melhores, curso, enfim, viagem, que é uma coisa que, pelo menos para mim, me inspira muito para criar. Então, sabe? Amo viajar. Só que tudo isso você precisa de dinheiro. Então, tempo também, né? Porque o artista, ele precisa de tempo. Sim. Só que a gente só consegue ter tempo quando você não tá com... né? Quando você tá ali garantida no seu básico, pelo menos. Então, Verdade. esse tempo, essa segurança do tempo livre tem que vir com isso. Sim. Então, eu acho que é entender também, assim, eu preciso cobrar o valor que vai me deixar sustentar minha arte no mundo, sabe? Eu acho que tem muito isso. Sim. No meu caso, né, eu comecei mais velha, então já com uma vida adulta já, né? Então, nunca me passou pela cabeça não cobrar. Então, isso pra mim sempre foi tranquilo, assim, de... É bom, então, você começar com a maturidade. Não é? Porque tem isso, eu comecei muito nova e comecei ali 2018. Sim. O Instagram estava começando já a ser aquele lugar de uma possibilidade, né? Já tinham pessoas Sim. trabalhando ali, então já era um caminho, só que ninguém nunca foi aberto, assim, quanto que você cobra por uma arte? Eu acho que é Sim. muito relativo também. É isso, depende muito de contexto, principalmente no mundo de artes visuais, né? Sim. Porque tem artistas vendendo por milhões Sim. e outros por R$ 50. Qual a diferença? O que... Então, acho que eu demorei um pouco também para entender, tive que ir atrás e pesquisar. E como eu venho também de uma cidade do interior, na minha cidade os outros artistas também não tinham muito essa referência. Uhum. E os artistas que já estavam cobrando mais eram artistas que saíram, que estavam em São Paulo. Acho que por isso também que eu ficava na minha cabeça, eu preciso ir para São Paulo. Sim. Então tem isso. Tem um exercício também, como eu venho de Salvador realmente tem uma cultura diferente de olhar. A gente é do fazer, né? A gente vai e se joga. Eu fiz teatro durante muito tempo sem ganhar, pagando para trabalhar. Sim, Muito, sim. nossa, muito. Sim. Né? Minha mãe falava, você se mete em cada loucura. E Como mesmo pode? eu ia fazendo, só que foi de fato quando eu vim para cá que eu comecei a entender que o tempo de dedicação, de formação, de curso, de tudo que eu fiz tem valor. Sim. Né? Quando eu entrego um trabalho para uma pessoa, seja uma peça, enfim, N possibilidades de trabalho, né? Seja no teatro, seja no audiovisual, ali está presente também toda uma trajetória de investimento. Toda Então, eu não essa posso história. cobrar só por aquele trabalho. Né? Ter todo um investimento, toda uma dedicação, toda uma entrega. Então, quando eu digo aqui, nossa, não, a minha diária é X. Aí você vai dizer a sua Y, menos Y. As pessoas vão falar assim, não, vou pegar ela porque aceitar o trabalho dela, contratar ela porque o dela é menos Y. Só que a gente também tem que sustentar esse não. Sim. Ok, né? Porque às vezes você fala, nossa, eu deveria ter falado menos, porque agora eu perdi esse trabalho. Tem contextos e contextos, né? Então, por exemplo, quando eu vou ilustrar, eu ilustro livros, e-books de mulheres, né? O meu público são mulheres, terapeutas, né? Meu Instagram é lotado de psicólogas, terapeutas, professores de yoga. Então, quando eu vou ilustrar um livro ou um e-book que é de uma pessoa, de uma mulher autônoma independente, é um preço. Se eu vou ilustrar um livro que é uma editora, que vai ter uma tiragem maior e tal, aí
eu pratico outro preço, porque isso é justo, né? E outra coisa também que eu observo é que a gente precisa aprender mais sobre negócio. Então, assim, Sim. eu acho que a gente vive uma fase. Pode ser uma leitura da minha bolha também, tá? Então, eu não sei. Mas eu acho que a gente cresceu muito o mercado de trabalho como autônomo, né? De empreendedoras, né? Isso. Empreendedores. A gente vive um momento assim, eu conheço muitas mulheres que são autônomas. E há um tempo atrás, você saía da faculdade já entregando currículo, era para arranjar emprego. Né? E hoje em dia, não. Eu acho que a própria rede social possibilitou que a gente pudesse explorar isso de maneira mais, né, autônoma. Só que isso é recente e a gente também não aprendeu a transformar isso num negócio, né? Então, assim, ficou muito na coisa do propósito, meu propósito de vida. Isso é legal. Tanto que se eu não achasse legal, eu não estava fazendo o que eu faço. Mas, assim, a gente precisa também aprender a olhar para o nosso propósito, para nossa arte, como um negócio. Como que eu vou viabilizar isso aqui para que isso se transforme na minha fonte de renda, né? Então, é realmente um desafio. A gente não tem essa educação Não ainda. tem, não tem. E o arte também, acho que a pessoa que trabalha com arte tem essa mania de achar feio ou de não achar legal falar sobre dinheiro, Sim. Não, a gente tem cobrar. dificuldade. A gente Não é só, tipo, uma dificuldade sobre valorização de si e tal, mas Sim. eu acho que falar tem de dinheiro. Ai, tem uma coisa que, assim, eu não, vai ser muito chato eu falar de dinheiro. Então, Sim. só vou falar de criação, só vou falar de, Sim. né? E tem também essa projeção do que é ser artista. Então, o artista, ele tem que ser uma pessoa maluca, né? Enfim, tem Sim. que, sabe? Então, Irresponsável, irresponsável. out Então, total. como que eu vou falar de dinheiro? Tipo, como eu vou ser uma pessoa séria se eu trabalho Quero ser com arte, ou se eu artista, quero ser artista? Então, você já entra. Divide, né? Essas coisas assim. Bom, você do teatro, você sabe que tem. Você pensa assim, a galera do teatro. Você já pensa, a pessoa deve É ser o malucona. estereótipo, né? Maluco. É o estereótipo. E não necessariamente. E às vezes mas também o importante é você saber, de qualquer forma, o importante é você saber. E o próprio mercado olha desse jeito mesmo, né? Os Olha, artistas desorganizados que não sabem Sim. especificar, Porque né? são, né, Isso. também, na maioria das vezes são. É porque a gente Então, realmente não tem esse entendimento, porque o ideal seria aprender isso na base educacional, na Sim. escola, exato. aprender de Na administração, faculdade que você economia, faz. saber como gerir o dinheiro, Sim. como, né? Enfim, a gente não aprende isso. Então, a gente vai pelo caminho da Sim. dor, né? Você vai tentando buscar. Nem todo mundo vai buscar por um curso, mas eu, pelo menos, eu lembro que eu ia perguntando para amigos que trabalhavam com arte. Como que você cobra? Quanto que você cobra? Sim. E muita gente não sabia. Não. Muita gente, assim, era vozes Sim. da cabeça. Sim. Sabe? A pessoa não fazia nem conta para ver, assim, quanto que era o material, quanto que gastava. Eu não fazia isso. Eu fui aprender isso depois, quando eu fui dar oficina, e eu tinha que apresentar uma tabela ali de custos, né? De Sim. orçamento. Aí eu tive que começar a anotar tudo. E eu falei, gente, eu nunca tinha feito isso. E eu não sabia, na verdade, o quanto eu gastava de materiais, de tempo, de tudo, para fazer rodar ali meu trabalho. Você E, tipo, vê, isso né? é o básico, É o né? básico, É o básico. Então, eu também demorei muito para aprender isso. Sim. E é necessário. Pegando esse gancho, Dani, bom, ela aprendeu, no caso, né, dentro dessa prática para poder organizar, para saber os valores do trabalho, do serviço dela, assim, enfim. Mas o que eu percebo é que você já tem uma certa maturidade, né? Como você falou, né? De entender, de olhar para o negócio. Eu acho que por conta dessa trajetória que você, no caso, como você começou o seu desenho com 35, né? Que eu comecei a trabalhar mesmo com uns 34, 35. Me parece que você já chega mais madura dentro desse processo, assim, que eu percebo. Mas houve um receio de estar, ai meu Deus, eu começando agora, eu tô atrasada. Sim. Houve será que é isso mesmo? Mesmo com toda, pelo menos eu tô percebendo uma maturidade de que chegou nesse negócio já com meio caminho andado, né? De olhar com mais... Olha, eu acho que não teve essa insegurança em relação de estar tarde, não, assim. Eu brinco que eu tô guardando a marcenaria para os meus 60 anos. Olha só. Que eu quero aprender a fazer cadeiras, eu quero ver, sabe, design de cadeiras, eu acho muito maravilhoso isso. Então, eu sou apaixonada por arquitetura também, acho lindo. Então, eu não tenho essa coisa do estar tarde, assim, né?
Mas sim, rolou. Eu acho que você percebe isso. Não que isso esteja resolvido em mim, não, tá? Tem muitas questões. Mas foi por necessidade, porque eu já tinha uma família, eu já tinha que pagar minhas contas. Então, não foi assim, saindo da faculdade, 18 anos, fazendo aquela transição, sabe, da vida jovem para a vida adulta. Eu já estava na vida adulta. Então, foi uma pressão mesmo que eu me coloquei, assim. E que isso acabou virando uma potência sua profissional? Acredito que sim, que tenha me preservado de algumas furadas, assim, né, porque não dava mais muito tempo para eu... Não foi o que você falou, existem contextos, assim, eu posso até ilustrar de graça. Se eu acreditar num projeto, se for um projeto social, tem um projeto lá em Niterói que chama Orquestra da Grota. É um trabalho lindo de música para uma comunidade lá de Niterói especificamente, e eu já ilustrei eles. E, assim, se eu acreditar na coisa, eu achar que eu estou contribuindo, eu vou fazer, né? Mas é aquilo, né? Se eu perceber que alguém está querendo se aproveitar, está pechinchando e tal, isso não tem mais muito espaço para mim, porque eu já me sinto não dá mais esse tempo. Sabe? É igual, assim, no meio da música, tem muito assim, não, a gente dá o lanche, né? Assim, toca aí que a gente dá o jantar e tal, né? É, Pra você mostrar o seu trabalho, tem muito isso, né? Sim, essa Pra você frase é divulgar o seu ótima. trabalho. Precisa divulgar o seu o trabalho. arroba, a gente Marca Marca o você. arroba. Então, hoje em dia o arroba, divulgar seu trabalho e tal. Então, é assim, eu divulgar meu trabalho só se for realmente uma coisa assim que vai divulgar que muito. vai ser, né? É. Tem isso. Mas é muito bom você ter esse conhecimento e essa maturidade, assim, quando você tá nesse meio. Independente de se tá trabalhando com arte ou não, mas Isso, já aconteceu comigo também, assim, de entrar em contato comigo para facilitar ali uma oficina. E inicialmente eles não iriam me pagar nada, assim. Na verdade, eles nem falaram sobre valores, sabe? Ficou meio aquele lugar. Aquele negócio assim. Eu percebi que se eu não jogasse essa bola de, tipo, perguntar do valor, eles Sim. não falariam e seria por isso mesmo. Nossa. É que daí eu joguei. Eu fui lá e falei, não, calma aí, que eu não vou fazer isso de graça, né? Sim. E aí a gente começou a negociar. Mas é você ter, assim, essa sabedoria e ter essa coragem de falar, olha, eu preciso saber de valores. Sim. Porque se você fica meio com vergonha, com medo, será que se eu falar eu vou perder a oportunidade? Às vezes vai, mas pelo menos você, né, tá sendo justa. Então também acho que é não ter esse medo, né, de perguntar. Aproveitando que você já está aí compartilhando, você criou um curso, você estruturou uma comunidade, você construiu produtos. Em que momento você entendeu que precisava sair da lógica de trabalho por projeto para construir uma carreira sustentável? Então, tem a ver com tudo isso que a gente está falando, que eu acho que é você ter mais de uma opção. Acho que é importante, assim, quando você está trabalhando com arte, você é autônomo, você não depender só de uma fonte de renda, sabe? Então, beleza, eu faço aqui arte comissionada, faço alguns projetos também de arte de design, tenho as oficinas, tenho Corta e Cola, que é um curso online que eu tenho total autonomia, então, quando eu vou lançar, quanto que eu vou cobrar, isso eu tenho essa autonomia, eu queria ter essa autonomia, sabe? De não depender de um lugar físico, de não depender de um edital, de não depender... Porque são coisas que você não consegue muito controlar, né? Então, eu queria ter um pouquinho de controle, sabe? Para eu conseguir também ter um pouco mais de segurança. Então, o curso também nasceu desse lugar, que vem de sabe? organização mesmo, né? De pensar realmente, ter essa visão de negócio, E foi depois né? de muitos anos que eu já tinha vontade de fazer, mas que daí eu me organizei e falei, ok, agora precisa sair do papel e eu vou fazer isso aqui acontecer, né? Então, e eu acho que só aconteceu, foi ano passado que eu lancei, só aconteceu no ano passado, porque foi quando eu me senti também mais preparada, sabe? Para tirar esse projeto do jeito que eu acreditava. Então, eu acho que foi por aí também o curso. Essa é a importância de realmente de você saber estruturar, saber entender a lógica, entender essa movimentação mercadológica também, né? Para poder você gerir a sua própria vida, né? Sim, para você seguir Pra você fazendo. viajar, para você poder se organizar, né? E você seguindo, assim, você segue fazendo o que faz sentido para você, mas é você conseguir também adaptar para ver o que é isso, entender também o mercado, entender o que está acontecendo.
E aí você, ok, dentro disso, dessas possibilidades, o que eu consigo fazer, o que vai fazer mais sentido, né? Tem que sair de Nárnia um pouquinho, É. aí vem pro mundo real, depois a gente É bem volta isso. pra Tem aí Nárnia. um aprendizado, um entendimento da importância de gerenciamento de carreira, né? De Uhum. você Sim. gerenciar a sua própria carreira, de você saber como olhar para ela de forma inteligente, estratégica, É, né? Sim. Para poder pegar a sua arte e transformar de fato em algo que te alimente de todas as formas, né? Isso. sim. Não só a nível artístico, sensível, mas também material também, né? E autonomia é poder, né, gente? Assim, então, Perfeito, autonomia eu é acho poder. que a gente está falando de mulheres, então eu acho que tem muitas camadas, né, que envolvem essa tomada de decisão pela autonomia, para lidar com o dinheiro de maneira madura. Então, isso tudo eu acho que tem muitas. É multifatorial, assim, é tanto do trabalho do artista quanto uma questão acho que das mulheres, né, da gente tomar a frente, enfim. Entre corres, convites e expectativas do mercado cultural, como é que vocês decidem o que é trabalho e o que é desgaste? Para vocês. Você tá falando, eu lembrei de uma coisa também, eu não sei se vocês já viram, não sei se é bem assim que é dito, mas tem aquela frase assim, trabalhe com o que você ama e nunca mais ame o que você amava, alguma coisa do É, eu tipo. nunca sei falar essa frase. Alguma coisa do tipo, porque assim, quando a gente transforma a arte em trabalho, vai ser desgastante muitas vezes. Então, eu acho que eu não consigo fazer muito isso, não. Assim, quando eu pego um projeto muito grande, é desgastante mesmo, sabe? Ou mesmo a pressão de criar para rede social é desgastante. E às vezes é nessa pressão realmente que saem coisas legais. Então, eu acho que isso faz parte da vida adulta. O artista está trabalhando como qualquer outra pessoa, entende? É desgastante construir uma casa, é desgastante um projeto de engenharia, é desgastante ter um restaurante, é desgastante também trabalhar com arte, assim. Não vai ser Não vai ser um sempre mundo. maravilhoso. Minha meta está passando a ser ter esse cabeça aqui, né, gente? Tranquila. Eu fico olhando assim, se meu Deus, tem hora que eu falo, não quero fazer isso, eu não aguento mais, eu não quero. E eu fico muito irritada porque eu não quero fazer aquilo, sabe? Me desgasta, por exemplo, redes sociais, né? Sim, Eu não gosto de ficar refém daquilo. Eu vou postar na hora que eu quiser. sim. Não vai ter o ritmo. Mas eu vejo, por exemplo, que o seu Insta é muito organizado, muito bem pensado estrategicamente. Tem um vídeo bem editado. E, sabe? Sim. É tudo, aí, quando eu vi, eu falei assim, ai, me deu vontade. Vou Sim. ficar Dá uma organizadinha. coceira, Vou fazer um vídeo por semana. Só que Sim. na hora que acontece, eu não gosto de me sentir refém daquilo, assim, sabe? É porque, na verdade, aquilo ali pra mim é trabalho. É isso. Isso. Tá É a entendendo? mentalidade, né? Não entra no meu lugar de vou postar quando eu estiver bem. Não entra, né? Eu acho que quando eu virei essa chavinha também mudou Entendi. um pouquinho, porque tanto é que hoje eu não uso o Instagram como uma ferramenta social, assim, Sim. pra seguir minha família, amigos. Tanto é que eu tenho amigo que fica até bravo, fala, ai, você não me segue. Falei, não, mas é que eu não sigo ninguém. Eu não sigo Sim. amigo, tipo, eu sigo pessoas que me inspiram, até também. Não que meus amigos não me inspirem, mas assim, mais na parte da arte mesmo. Tipo, às vezes eu não quero ver a menina que eu conheci no segundo colegial que ficou grávida, sabe? Tipo, eu não entro no Instagram muito pra isso. Eu entro já pensando, é meu trabalho, eu preciso comunicar aqui meu trabalho. Perfeito. Óbvio que também é importante até que você traga um pouco de vida pessoal ali, até Porque pra ter uma humaniza, né? conexão. Humaniza Pra não também. ficar só também uma coisa rígida. Mas até isso eu faço um recorte já pensando. Eu não vou também expor todo Sim. mundo, não vou expor minha vida, sabe? Eu vou escolher bem pra não me desgastar também nesse sentido. Então eu entro, posto, vejo alguma coisinha ali que eu acho que vai ser legal e saio. E mesmo assim desgasta. Mesmo assim, desgaste, porque é trabalho. Porque é trabalho. É. E tá tudo bem, né? É. Tipo Às assim, eu vezes a entendi. gente dá uma surtada também, normal, né? Eu acho que faz parte do processo. Falar assim, nunca mais eu vou sumir, vou deletar minha conta. Aí você Mas vai logo anunciar, né? passa. Gente, voltei. Vai ter aquela ressaca ninguém moral. Tá nem aí, ninguém nem percebeu que você saiu. E a pessoa, tipo, eu preciso anunciar. Isso, Fazer a linha de que tá Eu estourada. amo. Tem uma menina que eu sigo que todo mês ela dá Elas uma dão dessas. surtada. Eu falo, gente, não precisa, só Não, volta. Só Sim. volta. Ninguém vê, porque realmente ninguém é avisado quando você sai. Eu nunca cometi essa loucura, não. Mas, assim, vontade já não me faltou, não. Assim, já tive várias vezes essa vontade, mas aí é isso, né? Vida que Ou você segue. faz aquele experimento, tipo, fiquei uma semana sem redes sociais, o que aconteceu? Eu acho Aí que você isso é faz muito todo um bom. texto.
Volta já como? É muito bom. Engajando. Então, o que que eu já vou... O que eu já vou engajar? Ai, mas é isso. De qualquer forma, é cansativo, porque é um ritmo muito acelerado. Sim. Pensa, não é um ritmo Não, natural do não. ser humano, é um robô. Então, assim, se você quiser também seguir aquele ritmo, você vai ficar louco. Tipo, não tem como. Então, você tem que entender o que você consegue sustentar. Eu sempre falo isso. O Sim. que eu vou conseguir sustentar? Eu acho que uma coisa importante que você falou também, que é legal de a gente falar aqui, é você realmente ter uma diversificação de, assim, uma carteira de produtos ou de serviços. Uhum. Porque você não fica dependente só daquilo, né? Então, isso pra gente que é autônomo é muito importante também para que você consiga ser sustentável com o seu trabalho. Se você vive só do Instagram, teve uma época que o meu era muito só Instagram. Realmente era muito difícil, né? Então, você precisa ali aprender a pensar estrategicamente como que eu vou monetizar o meu trabalho, como que vai ser isso, para não ficar, né, muito só numa coisa, uma única coisa que isso também pode ser aumentar o desgaste. É um problema mesmo, porque também o Instagram é uma plataforma que não é sua, né? Falam muito isso, é uma casa alugada. Isso. Porque em qualquer minuto ele pode mudar ali o algoritmo, pode mudar, Sim. e aí você não tem controle nenhum. nada. Então, se você tá só ali, você só depende daquilo, imagina se acontece alguma coisa. Então, é legal você diversificar Eu nas fiz um redes, né? curso que falou exatamente sobre isso, É. né? Com a Indira Nascimento. Ela falou exatamente isso. Você tem que pensar ali de forma estratégica e que o Instagram é um espaço alocado. É. Que você tem durante aquele momento, mas pode ser que você não tenha mais. E enquanto você tem, né? Como é que você pode usar Cuidar, ele, Isso. cuidar? E ela falou uma coisa bem interessante, assim, de a gente pensar a gente não só como serviço. Por exemplo, eu sou ME, né? Sim. Não sei se vocês são ME, MEI, essas Sim. coisas. E aí, às vezes, a gente só fica prestando serviço e quando não entra dinheiro, a gente... Tipo, tem pessoas, né? Não entrou dinheiro, como atriz, por exemplo. Não entrou dinheiro, eu não faço nada. Nossa, quando Mas não a empresa entra... tá ali gerando custo. Sim. Todo mês vai gerar custo e você não faz nada. Aí, o que você faz quando o dinheiro não entra? Você tem que mover a sua empresa, ainda que o dinheiro não esteja entrando, mas você tem que fazer ações para que essa empresa... Sim. se mova, né? Você faz suas postagens, seus desenhos. É. Eu tô pensando assim, né? Falando com você, mas pensando Sim. que eu tenho uma empresa, né? E que eu tenho que fazer ela acontecer, independente se eu vou emitir ou não a nota fiscal naquele mês, Sim. por exemplo. Mas o que fazer, né? É. E como atrelar isso ao prazer. E também entender, agora ouvindo vocês, que o desgaste faz parte de qualquer processo, né? De trabalho. Sim. E quando a gente entende que aquilo é nosso labor, né? Sim. E que aquilo nos alimenta também. E aí eu fico pensando que é realmente, assim, ver a nossa profissão que tem essa sensibilidade, né? Enfim, mas de forma estratégica e inteligente, né? Como vocês vêm fazendo, assim, na trajetória e no caminho artístico de vocês, né? E já pegando um gancho, né? Existe um instante de silêncio em que a gente se reconhece, né? Tem um momento que a gente fala... eu sou atriz, eu sou artista, né? Tem esse momento na vida. Eu fico tentando imaginar quando foi exatamente que isso aconteceu. Não lembro. Mas eu sempre tentei abandonar. Uhum. Para um ator e atriz, isso é muito comum. A gente sempre acha que não quero mais isso, vou, né, falando da minha área, assim. Eu sempre tive isso. Não quero mais, não sei por que esse negócio só faz a gente sofrer, não dá dinheiro, não tem futuro, eu não tinha tanto incentivo dentro de minha casa. Então, assim, né, que se pensava, como é que ser ator e atriz vai dar dinheiro, gente? Vai pagar conta. Que achava que era um hobby, né? Todo mundo achava que era um hobby, não uma profissão, algo que você vai construir, ter casa, Advogado, viajar, vai médico, te dar dinheiro, dar engenheira. estrutura, né? E aí eu falava, não dá, que loucura, eu vou largar isso, não quero mais isso na minha vida. Toda vez que eu pensava em abrir mão, aparecia um trabalho. Gente, não, é muito louco, né? Eu falava assim, aí vinha de novo, não vou abrir mão, aparecia um trabalho. Aí eu falei assim, desisti. Eu desisti de desistir. E aí eu entendi que não fui eu que escolhi o teatro, que escolhi a arte, foi a arte que me escolheu. Então, talvez por isso eu tenha dificuldade de entender. Aqui eu me descobri atriz. Sim. Sempre esteve em mim, sempre esteve presente em mim. A arte, ela me pegou no colo. E ela é um processo de cura mesmo, assim. Sempre que eu tô numa bad, ela tá ali, tô aqui.
De alguma forma ela se faz presente. E até essa bad, essa dor, esse mal-estar, serve de material para a criação, de Sim. alguma forma, né? Então, assim, para vocês, assim, como foi, quando, que momento foi esse que se teve? Porque no meu caso eu não consigo identificar, mas eu vejo que eu venho me forjando cada vez mais como artista, independente se eu estou no palco, se eu estou fora do palco, se eu estou... Porque eu me sinto preenchida de todas as formas, né? Nos bastidores, dentro, atuando, escrevendo, enfim, de várias Sim. maneiras eu me sinto um ser preenchido pela arte, assim. E é muito bacana me perceber em potencial artístico, independente da área. Que eu acho que é um bichinho que toma conta do nosso corpo e vai. É. Que não é como você falou, né? Ah, eu vou trabalhar futuramente com marcenaria? Foi isso? Não. Eu quero aprender a fazer móveis. Por quê? Porque tem um bichinho aí, É. né? Você sabe que eu acho que esse tema é legal, assim, a gente pensar, porque, assim, particularmente, eu sempre estive envolvida com arte, né? Uhum. Eu comecei a tocar instrumento, sei lá, com 5 aninhos. Então, essa coisa de ser artista sempre teve em mim, assim. Eu nunca deixei de ser artista. Então, para mim, é uma coisa muito inerente a quem eu sou, né? Agora, transformar a arte em trabalho é outra coisa. Só que essa coisa de dizer assim, quando que eu me percebi e pude me dizer assim, eu sou artista, né? Eu acho que é muito importante, ou talvez interessante, que a gente, como chama assim, simplifique o artista, desmistifique o artista, para que a gente também possa ocupar esse lugar. Então, eu prezo por essa ideia de que o artista é uma pessoa comum. Porque é muito sedutor a gente pensar que o artista é especial, né? Tem uma coisa mística também envolvida, Isso. assim. E aí, isso realmente fica um lugar muito inacessível, né? Eu acho que o artista é como qualquer outra pessoa, né? Transformar a arte em trabalho, eu acho que é uma outra coisa. Mas ser artista é uma coisa que é comum. Eu quero ver dessa forma. Eu acho que eu quero ver dessa forma, para que eu possa também me autorizar a estar ali. Porque eu não quero me sentir uma pessoa diferente, especial. Eu não quero ser seduzida por essa ideia. Eu acho que essa ideia é perigosa, assim, sabe? Eu acho que que a gente tem uma coisa da vaidade, né? Isso. Quando essa vaidade do artista é acionada, Sim. ela é perigosa, Sim. né? Tem um perigo. E eu acho que assim, eu nunca também consegui falar tanto, eu sou artista, mas eu sempre me vi como criativa. Isso. Só que na minha cabeça também todo ser humano é criativo. Todo Eu ser acho que o humano. artista, ele só faz disso uma fonte de renda, né? Ele começa a Sim. trabalhar com isso. Mas assim, todo mundo é criativo e Sim. precisa criar e movimentar Sim. essa criatividade. Então, isso é uma coisa que eu sempre também tive muito forte desde criança, assim, de estar em constante contato com essa criatividade. Independente também, Sim. já música, teatro, fazendo coisas, não conseguindo ficar sem me expressar, sabe? Sim. Era uma coisa que... Uma sede, uma fome, né? Sede porque e senão fome de parecia que alimentar tinha o uma corpo. tá faltando. Sim. Tá faltando alguma coisa, e normalmente era isso. E muito engraçado que você falou da sua história também, porque comigo, todas as vezes que eu tava ali um pezinho de ir pro CLT, que eu já tava assim, É isso. acho que eu vou tentar vou sair dessa vida, não dá mais, eu vou para um lugar mais seguro. Aí acontecia isso, vinha um trabalho que eu ia receber, às vezes, o mesmo do CLT, daí eu sempre ficava, tá bom, vou deixar mais pra frente, e acabou indo, né? E aí eu comecei a ver, olha, é possível. Mas sempre tive quando tinha essas quedas, vinha esse momento de flertar com o outro lado, assim. Sim. E eu lembro que em terapia, daí eu também falava sobre isso. Será que eu não vou para um CLT? Aí minha psicóloga jogava mas o que tem no CLT que tá te chamando? O A que é? segurança financeira. Segurança. Só. No final é isso, né? Porque Sim. todo o resto eu não queria. Sim. Era só isso. Ela, mas então o que você pode fazer para ter essa segurança, minimamente, ali? Então aí também que começou a despertar essa organização em mim. De tipo, ok, deixa eu me organizar, né? É bem interessante isso, porque não tem, pelo menos para mim, eu não consigo fazer nada se eu não estiver inteira.
Sim. Se eu não tiver também. amor, se eu não tiver verdade. E quando eu tô me movendo artisticamente, seja no palco ou fora do palco, seja escrevendo, seja, enfim, eu me sinto tão preenchida. E ultimamente eu venho querendo ficar fora do palco, assim, nos bastidores, criando, pensando em projetos e ideias. Isso me alimenta, assim, eu fico, dá um prazer, aí eu fico imaginando, nossa, acordar. Não que a gente não possa fazer isso, criar uma rotina, porque a gente precisa criar uma rotina, Sim. né? Mas, nossa, eu já trabalhei, né? Dou aula, sou professora de teatro também, então entra naquele sistema tradicional, acordar cedo, aquela rotina. Para mim, parecia que estava me cortando. É, Tolhia a minha criatividade, eu começava a ficar, não, gente. E meu corpo sim. começava. Eu saí, né? Deixei de dar aula durante o tempo, pelo menos no formato que eu Uhum. tinha, naquele formato, aquele formato tradicional. Porque me cortava, eu sentia que minha criatividade estava correndo, indo embora. Tchau, Clara! Não quero mais saber de você. Assim, surpreendentemente ou não, né, os seres humanos são parecidos e também diversos. Então, existem pessoas que se adaptam muito a esse estilo de vida, né? Eu também não me adaptei. Eu já trabalhei como jornalista e tal, e realmente foi a pior fase, assim, tive crise de ansiedade, era terrível, até eu entender o que que é que estava acontecendo comigo, né? Por que que isso me fere tanto? E eu nem trabalhava com arte na época, sabe? Então, eu acho que a gente também se ouvir, né? Ver assim, poxa, o que que isso representa para mim? Ou seja, não ter um modelo externo que valida o que é certo e o que não é certo, né? Vai ter Sim. gente que vai funcionar nesse estilo de vida, que vai bem assim a vida inteira, vai ser feliz, né? E pra gente, talvez, que seja É. pode ser um pouco E mais tem difícil. muitos artistas também que fazem os dois, né? Fazem os dois. Tem o CLT para ter essa segurança Sim, e nas horas vagas, o que eu acho muita coisa, mas assim, é o que a pessoa às vezes é o que sim, vai dar a segurança que ela precisa sim, E ao mesmo tempo e manter a vai. arte, dá um respiro, né? sim, É, Dá é, uma paz, que vai dar o sentido à é, vida, né? Traz de volta o propósito, né? Para quem sim. está ali, assim. E pensando neste lugar tão que nos alimenta mesmo, não sei se vocês tiveram, mas que mulher foi assim que abriu um caminho para vocês assim? Que mulher ou que mulher? Quais mulheres, né, abriram o caminho para vocês chegar neste lugar? Pode ser uma pessoa que não necessariamente seja da família próxima, mas de repente uma inspiração, alguém que você fala, essa mulher foi responsável por dizer assim, Nossa, eu acho que eu tenho várias, assim, referências, tanto, assim, de pessoas mulheres que me ajudaram mesmo aí, sentindo uma confiança em mim mesma, no meu processo, desde essa parte também artística, amigas, enfim, tive essas pessoas, mas até consegui enxergar outras artistas, fazendo coisas parecidas ali com o que eu estava fazendo. Então, isso também foi bem legal. Tipo, aqui no Brasil mesmo tem Rosana Paulino, tem Beatriz Milhazes, que é uma artista também maravilhosa, que trabalhou com a técnica da colagem. Então, artista que me inspira, assim. Mas mais do que isso, acho que quando você falou essa pergunta, também me vem muito essas pessoas, tipo, amigas mesmo, que falavam, meu, faz isso. Porque eu lembro do Instagram mesmo, eu não postava nada. E foi porque alguém chegou, falou pra mim, nossa, por que que você não faz? Porque... Então, às vezes, aquela pessoa que ela não percebe, né? Tem pessoas, assim, Sim, que não tem nem noção da do quanto uma importância. palavra que ela me deu em algum momento X me trouxe a confiança para continuar, sabe? Então, pessoas assim que eu nem tinha tanta proximidade, mas que Sim, me falaram uma coisa que eu levo até hoje. sim, Sabe? Até assim, aprender Photoshop, que é uma coisa que hoje eu uso muito. Eu lembro que eu aprendi na faculdade porque um amigo meu viu que eu estava fazendo colagem manual e ele falou: Nossa, por que que você não faz digital? Que é uma coisa que eu vejo que vai te trazer mais possibilidades, não uhum, só de trabalho, mas de você ir além, né, no seu processo. E aí ele foi lá, me ensinou o basicão, assim, para mexer no programa. Depois eu nunca mais vi ele, nem sei onde ele tá. Mas assim, eu lembro desse momento, uhum, sabe? Dele ter tido essa, essa coisa de me ajudar. E aí também teve uma outra amiga minha também
que me falou assim, Ju, por que você não começa a dar oficina no Sesc? Né? Que eu acho que eu ia contar isso para vocês no intervalo sobre isso, né? Que ela olhou para uma oficina que eu estava dando, ela falou, nossa, mas isso aqui é a cara do Espaço X, por que você não oferece? Aí eu fiquei, ai, será? Será que eu ofereço isso? Mas como que eu faço? Eu nem sabia escrever projeto, né? E ela foi lá, me ajudou. Então, assim, são Sim. pessoas que eu sou muito grata. Sim. E você? Olha, Quais? O Quais, que né? mulher? eu acho assim, pensando num âmbito mais particular, eu acho que todas as mulheres da minha família que vieram antes de mim abriram portas que, assim, hoje eu passo sem precisar fazer esforço, né? Estão abertas as portas, né? E eu acho também que todas as mulheres que se propõem a fazer alguma coisa, a botar seu trabalho no mundo, sabe? É porque isso encoraja a gente, né? Isso Sim. inspira a gente. Então, eu acho que é isso, assim. Mulheres que... No Instagram, o meu Instagram é praticamente 98% de mulher. E eu recebo muito apoio, assim, delas, assim. As pessoas comentam, gostam, compartilham. Isso parece bobo, mas, na verdade, isso é um indicativo de que eu faço. Eu recebo mensagens, assim, que eu falo, gente, como assim essa pessoa tá... Sabe? Como assim eu não fui eu. Ela tá vendo isso no meu trabalho, mas é ela que tá vendo isso, assim. De uma certa forma, eu olho para isso como um incentivo. São mulheres que eu não conheço e que me incentivam diariamente, né? Mas, assim, eu acho que numa jornada pessoal, eu acho que minha mãe, minha avó, minha bisavó, Essas que vieram antes, que né? vieram antes, que trabalharam em casa, que tiveram uma vida difícil, sabe? A minha mãe, que teve as filhas e depois voltou a trabalhar, voltou para o mercado de trabalho com 40 anos, sabe? E ficou ali, sabe, equilibrando pratos e essas mulheres, eu acho. Ah, eu digo mesmo também, sabe? São essas mulheres que vieram antes de mim também, assim. São minhas fontes inspiradoras, porque de fato, assim, eu não tinha de fora, né, Uhum. essas referências, assim. E eu fui buscar dentro. E é por isso, inclusive, que começou todos os meus movimentos ideológicos, porque eu comecei a olhar para a minha história, para a minha família, para essas mulheres. E minha mãe sempre fala, sua avó cantava, sua avó Nossa, não sei o quê. parece que a gente Sim. tá se falando por... Telepatia. Porque eu ia falar isso. Eu ia falar se vocês tinham alguém, assim, na família que, com certeza... Que, assim, é uma artista, só que ela não sabe, não sabia Não ou não sabe, sabia. e não trabalhou com isso, então talvez não se chamaria de artistas, mas assim, é o E que a muita gente época, chama de né? artesanato, né? Sim, Mas, assim, minhas avós, tias, sim. todas elas Todas super bordam, artistas. pintavam, Super. Bom, se uma mulher artista estiver assistindo o programa hoje, Hum, está aqui assistindo o nosso programa, É. e ela está duvidando do seu próprio valor, ai. que conselho você daria para ela hoje? Vocês dariam? Eu acho que o melhor que eu posso dizer pra ela é que eu também me sinto assim e que eu sigo aí apesar disso, né? Então, que é isso, assim. Nossa, Que, sim. que eu me Sim. sinto assim às vezes e a gente precisa seguir apesar disso, né? Você entender que você não vai estar 100% Não, pronta, não vai ser tudo perfeito, e não espere estar perfeito para você sim, começar ou para você seguir fazendo, né? sim, Então, se fizer sentido, continua, sim, vai, sabe? Confia. Acho que eu gosto muito de falar, bota fé no seu rolê, sabe? Bota fé no seu sim, processo, assim. Às vezes, e a fé nesse lugar de isso, eu não sei o que vai dar, não sei o que vai sim, acontecer, mas eu vou, sabe, com aquela força que é além de confiança, é tipo, sim, é fé mesmo, assim, vai dar, é, sabe? Mesmo, sim. mesmo não sabendo, acho que é Uma isso. coisa também que eu acho importante, assim, além de falar isso, né, de me colocar nesse lugar de que também me sinto assim, se tiver alguma pessoa, né, que esteja na dúvida, que esteja querendo fazer, é sempre encontrar a autenticidade. Encontrar aquilo que é... Que isso eu acho que é a graça do trabalho do artista, né? É a gente poder fazer uma coisa a partir da gente, assim, sabe? Não, você tem inspiração, você olha e tal, mas
constrói algo a partir do que você é, porque isso que é único. Isso não tem outro igual no mundo. Perfeito. Então, na dúvida, faz o que... Tá aqui, né? Isso, sabe? Se conecta com isso. Isso é muito importante. Muito. Meu trabalho, eu não sei, eu não tenho técnica de desenho, eu não tenho nada disso. E, assim, eu fiz aquilo que estava dentro de mim, assim. Minha mãe estava doente, e aí eu vi que as pessoas que eu falava e pensava sobre coisas que as pessoas também sentiam. Foi isso. Só que... Sim. Quando é verdadeiro, é muito diferente, porque também às vezes as pessoas ficam nessa pira, ainda mais hoje com rede social, Isso, fica nessa pira, o fórmulas. que eu preciso fazer para dar certo? Sim. Ao invés de, tipo, O deixa eu inverso, fazer né? primeiro, Sim. para daí ver o que eu fiz e Pensando seguir, no né? que você está falando, eu acho que a gente, né? Falo a gente, a sociedade, os artistas, as pessoas, enfim, escuta muito o externo, né? Uhum. Fica numa escuta externa e esquece de escutar, se escutar, né? De ver que realmente de autêntico, de verdade, Sim. habita nela, assim. E acreditar, porque às vezes você tem até... Quantas vezes eu tive ideias assim, falar, ai, nossa, me empolgava. Sim, E depois depois... falar, ai, que bobagem. Aí Sim. alguém fazia. Sim. Era certo. Nossa, sim, às vezes faz você Falei, fala, não é possível, alguém eu não pegou essa falei ideia. ninguém. E aí super dá certo. E Sim. você não acreditando naquele seu Parece que é um projeto. espelho, assim, para você falar, olha, Tá vendo? Era pra ter caramba, feito, gente. né? Ai, meninas, a gente chegou ao fim do nosso encontro. E eu tô muito feliz, eu tô muito Adorei grata. também. Muito obrigada. Agradecer muito, não só a vocês, mas todas as pessoas que vieram antes de vocês. Porque elas, né, são responsáveis por vocês estarem aqui. Sim. Então, Sim. muito obrigada pela partilha, pela troca. Eu saio daqui muito abastecida, inspirada, principalmente, assim, e com mais força para poder, né, colocar os meus projetos e também para poder multiplicar também, né, essa vivência e outras vivências que eu tenho. Que o trabalho de vocês se expanda, chegue no coração de muitas pessoas, porque só de acessar o Instagram de vocês, eu tive essa sensação, né, da autenticidade, da verdade. Por meio do Instagram, imagine vivenciando, tendo o caderno, né? Eu Sim. quero ter, tá? Eu vou te dar. E fazendo a oficina de colagem, Por que eu favor. super me encantei. Assim, para mim é uma oportunidade de verdade de estar só alimentando mais o meu trabalho, esse encontro. Tá? Muitíssimo obrigada, Obrigada. Dani, Obrigada a você. Júpiter. E que é isso, expansão para os nossos trabalhos, né? Nossos trabalhos. Ah, eu amei. E que o nosso mercado realmente possa aprender a escutar Sim, o nosso melhor, né? sim. Uhum. Tem espaço pra todo mundo, né? Acho que isso é muito importante, né? Da gente... Sim. É exatamente isso. Enfim, valor não é apenas o preço que colocamos no nosso trabalho. É o reconhecimento do tempo que levamos para nos tornar quem somos. Criar é trabalho, criar é sustento, criar é futuro. Que esse episódio seja um convite para que mais mulheres reconheçam o próprio valor e construam autonomia a partir dele. Eu sou Clara Paixão. E esse foi o primeiro episódio do Todas as Falas. Este programa faz parte da primeira edição do videocast Todas as Falas, um projeto apoiado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Promac, patrocínio da RECT, produção da Nós, Arte e Cultura e realização da Conexão Cultural. Acompanhe a temporada completa nos canais oficiais indicados na legenda deste episódio. Até já!